Bem-vindos, meus pesquisadores, meus exploradores aí do mundo animal. Então, turma, vamos dar aí sequência ao nosso estudo. Hoje nós daremos início ao estudo do capítulo 20. O nosso capítulo 20 começa aí a estudar os animais vertebrados. Então, teremos aí 3 grupos que serão abordados nesse nosso capítulo, que são peixes, anfíbios e répteis. Então, turma, como eu falei, finalizando aí o nosso estudo sobre os invertebrados, é chegado o momento, é chegado a tão aguardada a hora, de nós conhecermos melhor os animais vertebrados. Porém, turma, vamos aí relembrar um pouco o que nós vimos até o nosso presente momento. Sabemos que o reino Animalia, ou seja, o reino animal, ele é subdividido em 9 principais filos, ou seja, em 9 principais grupos, sendo que estudamos 8 deles nos capítulos anteriores. Ou seja, nós estudamos dos poríferos até os equinodermos. A partir de agora, nós estudaremos os animais pertencentes ao filo dos cordados. E aí vem a pergunta, vem aí a indagação. O que são animais cordados? Então, turma, como eu sempre friso nas nossas aulas, nas nossas videoaulas, principalmente para vocês, alunos que não possuem o livro, anotem o resumo que eu coloco aí em cada slide que é apresentado para vocês, certo? Isso não significa dizer que aqueles alunos que também têm o livro não possam fazer o mesmo. Lembre-se que informação nunca é demais. Então, pausem o vídeo, anotem, para que vocês possam ter um resumo além do material disponibilizado no livro de vocês. Lembrando que o capítulo 20 começa na página 260 do nosso livro de ciências, ok? Então, vamos lá dar continuidade à nossa videoaula. O filo dos cordados é composto de espécies que, em alguma fase da vida, apresentam algumas características. Uma delas aí que nós podemos citar é a notocorda, que é uma estrutura de sustentação relativamente flexível que, em algumas espécies, dará origem à coluna vertebral. Um tubo nervoso situado na região dorsal, fendas na faringe e uma cauda. Esse filo é subdividido em 3 subfilos, que são urocordados, cefalocordados e vertebrados. Olha só que interessante, turma. Os urocordados e cefalocordados são conhecidos como protocordados. Eles não possuem crânio, ossos nem cartilagens. Isso significa, então, turma, dizer o seguinte: nem todo cordado é um vertebrado. Porém, todo vertebrado vai ser classificado como cordado. Nos vertebrados, a notocorda, ainda na fase embrionária, se transformará no que nós conhecemos como coluna vertebral. Então, os vertebrados constituem o principal grupo incluído no filo dos cordados. O subfilo dos vertebrados possui características significativas como a presença de uma coluna vertebral protegendo a tão delicada medula espinhal. Então, turma, como foi falado aí no começo da videoaula de hoje, dos poríferos até os equinodermos, nós estudamos apenas animais que não possuíam essa coluna vertebral,
sendo assim classificado como invertebrados. A partir de agora, os animais que serão estudados serão animais vertebrados, ou seja, animais que apresentam aí a presença da coluna vertebral, que tem como função proteger a tão delicada medula espinhal. Os vertebrados são dotados de um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno, como nós vimos lá no grupo que foi estudado anteriormente, que está ligado a uma série de músculos que dá sustentação ao corpo, permitindo então dessa forma os seus movimentos. E aí, ainda falando sobre esse esqueleto interno, esse endoesqueleto dos vertebrados, ele vai ser dividido, turma, em dois tipos. Nós temos aí o esqueleto axial, que vem do grego axis, que significa eixo. Esse esqueleto ele corresponde a um conjunto de estruturas que formam um eixo principal de sustentação do nosso corpo. Então, na nossa animação aí que vocês estão observando, o esqueleto axial está sendo destacado aí na imagem em vermelho. Temos aí agora, destacado em vermelho, o esqueleto apendicular, que é formado por estruturas esqueléticas que são responsáveis pela sustentação de membros, asas e nadadeiras. Voltando então a falar do esqueleto axial, ele é formado por vértebras, que são pequenos ossos que se empilham para formar a nossa coluna vertebral, como vocês estão observando aí na nossa imagem, e a caixa craniana, localizada na cabeça, que tem como função proteger os órgãos internos que compõem o nosso sistema nervoso central. Os vertebrados, turma, são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em termos evolutivos, acredita-se que os peixes tenham sido aí os primeiros vertebrados a surgirem no planeta. Depois de algumas espécies de peixes evoluíram para os anfíbios, que correspondem ao elo entre seres que são adaptados ao ambiente aquático e ao ambiente terrestre. E provavelmente, a partir dos anfíbios, no grau aí de evolução, surgiram os répteis, que foram os primeiros seres vivos totalmente adaptados ao ambiente terrestre. A classe dos peixes compreende vertebrados aquáticos e, portanto, com diversas estruturas que os adaptaram ao seu habitat, como nós estudaremos nos próximos slides. Turma, existem peixes de várias espécies que podem ser encontrados tanto em água doce quanto em água salgada. O Brasil possui a maior variedade de peixes de água doce do mundo, bem como os maiores espécies. O pirarucu e o peixe piraíba, ambos com aproximadamente 2,3 metros e pesando cerca de 200 quilos quando adultos. O sistema circulatório dos peixes é bastante simples, turma, como vocês estão aí percebendo na nossa imagem aí, um pequeno esquema para representar aí o sistema circulatório. No coração,
só apresenta duas cavidades, ou seja, um átrio e um ventrículo. Passa apenas sangue rico em gás carbônico, que é o CO2, que é transportado ao sistema respiratório, de onde recebe gás oxigênio e o transporta para todo o corpo. Após os tecidos utilizarem o O2, gás oxigênio, o sangue retorna ao coração novamente rico em gás carbônico. Quanto aos órgãos dos sentidos, os peixes possuem olfato bastante desenvolvido, capturando substâncias que estimulam a função olfativa, além de uma linha lateral que é capaz de perceber as vibrações na água. É justamente dessa forma que eles conseguem nadar em cardumes sem esbarrar uns nos outros. Outro fato bem interessante é a existência de um órgão elétrico, mas esse órgão só existe em algumas espécies. A função desse órgão é defender o conhecido peixe elétrico por ser capaz de produzir uma descarga na água e deixar o predador atordoado. O Brasil é um dos lugares onde podem ser encontradas algumas espécies de peixe elétrico, como vocês estão observando aí na nossa imagem, o conhecido poraquê. Os peixes podem ser divididos em duas ordens, dependendo aí do esqueleto, turma, que eles apresentam. Temos aí os conhecidos como condrictes, que compreendem os popularmente chamados peixes cartilaginosos, ou seja, são aqueles que possuem esqueleto composto de cartilagem. Podemos citar aí como exemplo de peixes cartilaginosos os tubarões, as arraias e as quimeras. A segunda espécie são os osteiquites, que compreendem os mais popularmente chamados peixes ósseos, ou seja, aqueles cujo esqueleto é composto de ossos com cartilagem entre eles. Esse grupo possui o maior número de espécies. São exemplos aí de peixes ósseos, carpa, garoupa, pintado e o salmão. Lembrando que essas não são as únicas espécies de peixes ósseos, são apenas alguns. Então, turma, falando aí mais um pouco sobre os peixes cartilaginosos, eles podem ser encontrados tanto no mar como na água doce. A maioria da espécie é carnívora, ou seja, se alimenta de outros peixes, se alimenta de carne, e tem a mandíbula bem desenvolvida para que possam atacar suas presas. Eles possuem glândulas produtoras de muco, que deixam a pele mais lisa, facilitando dessa forma a natação da espécie. Além disso, a pele é protegida por escamas semelhantes a pequenos dentes, que são aí denominadas de placoides. A posição de sua boca é ventral. E o que isso significa, turma? Significa que ela está situada na porção inferior do corpo do animal, como vocês estão observando aqui na nossa imagem. A respiração dos cartilaginosos dá-se graças à presença de brânquias, que são estruturas capazes de retirar da água o oxigênio necessário para a sua sobrevivência. Entre os vários tipos de peixes cartilaginosos, ganha destaque o tubarão. Então, turma, como já foi falado, os peixes ósseos trata-se de um grande grupo com grande variedade de espécies, que podem ser encontradas tanto em água doce como em água salgada. E também apresentam a conhecida respiração
branquial. A forma desses peixes é adequada para se deslocar na água, pois possuem glândulas de secreção de muco e escamas achatadas. Além disso, existem as nadadeiras presentes tanto nos peixes ósseos como nos peixes cartilaginosos, que têm como função proporcionar maior impulso e equilíbrio do corpo no ambiente aquático. Além das nadadeiras, os peixes ósseos possuem uma bolsa denominada bexiga natatória, que se enche de gás e controla sua flutuação na água. Alguns peixes podem utilizar a bexiga natatória como parte do seu sistema respiratório. Um exemplo é o pirarucu do rio Amazonas, que sobe à superfície e absorve bolhas de ar, armazenando-as na bexiga natatória. Então, essa estrutura, galera, da bexiga natatória, ela é encontrada somente nos peixes ósseos. Nós não encontraremos essa estrutura nos peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos também são dotados de brânquias, que retiram da água o oxigênio que nela está dissolvido. Mas, nesse grupo, as brânquias ficam protegidas por uma cobertura móvel, que é chamada de opérculo. Essa estrutura também não está presente nos peixes cartilaginosos. Então, olha só, essa estrutura aqui, turma, é o que nós chamamos de opérculo. Elas protegem as brânquias na espécie dos peixes ósseos. Diferentemente dos cartilaginosos, os peixes ósseos têm boca anterior, ou seja, ficam aqui na frente do corpo do animal. O curioso é como esses peixes fazem para obter o oxigênio. Então, olha só. Inicialmente, a água entra pela boca e depois vai direto para as brânquias, nas quais o gás é retirado. Por último, a água sai pelos opérculos. A reprodução dos peixes é sexuada por fecundação, podendo ser ovíparo, ovovíparo e vivíparo. Os peixes possuem sexos separados, ou seja, são animais dioicos. Geralmente, nos peixes ósseos, a fecundação é externa. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre na água, formando um ovo que, ao eclodir, libera um jovem peixe chamado avelino, como vocês estão aí observando na nossa imagem. Olha que interessante o que vocês vão ouvir agora, turma. Algumas espécies reproduzem-se de forma bem curiosa. Podemos citar aí como exemplo o cavalo marinho, onde a fêmea põe os óvulos no interior de uma bolsa no abdômen do macho, onde são fecundados e se desenvolvem. Então, aí vocês estão vendo na nossa imagem o macho, né, da espécie do cavalo marinho, liberando aí os seus filhotes. Já algumas espécies de bagre do mar guardam os ovos dentro da sua própria boca. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é interna e os filhotes nascem já com as características do adulto. Há tubarões ovíparos, ovovíparos e vivíparos. Dos aspectos ecológicos que são associados aos peixes, o que nós podemos falar sobre? Olha só, turma, os peixes estão desaparecendo do planeta. Eles são um importante item da alimentação humana e de outros animais, e sua extinção pode afetar diretamente a cadeia alimentar.
Os principais fatores da destruição das populações de peixe são a pesca predatória e a poluição. É necessário definir épocas em que não se pode pescar determinados tipos de peixes para garantir o período de reprodução e, assim, perpetuar as espécies. Além disso, devem-se estabelecer cotas para os pescadores a fim de evitar a captura indiscriminada de toneladas desses animais. A criação em cativeiro de algumas espécies tem amenizado esse problema, mas é preciso uma política mais específica de proteção. Os peixes ainda precisam enfrentar a poluição da água, já que os rios estão sendo agredidos por resíduos tóxicos que são despejados pelas fábricas e esgotos domésticos. Turma, é uma situação aí que nós devemos pensar muito sobre ela.